Indicado pelo governo para presidir a Petrobras, o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho, ainda tem que ter o nome aprovado pela Assembleia Geral dos Acionistas. De Brasília, o Leandro Aislan traz pra gente os detalhes. O Ministério de Minas e Energia anunciou a indicação de José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da Petrobras. No mesmo anúncio, o governo anunciou o nome de Márcio Andrade Weber para presidir o Conselho de Administração da estatal. Agora, as duas indicações precisam ser confirmadas pela Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, o que deve ser feito no dia 13 de abril. Os nomes foram anunciados depois que o economista Adriano Pires e o engenheiro Rodolfo Landim, cotados para as vagas, informaram que não poderiam assumir os postos. José Mauro Coelho é bacharel em Química, mestre em Engenharia pelo Instituto Militar e doutor em Planejamento Energético. Atualmente, ele era presidente do Conselho de Administração do Pré-Sal Petróleo e, até o fim de 2021, ocupou o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Antes, o indicado pelo Palácio do Planalto trabalhou por 12 anos na empresa de pesquisa energética. Em outubro do ano passado, José Mauro Coelho defendeu a chamada paridade de preços, que se baseia na cotação do petróleo no mercado internacional. Segundo ele, se não fosse assim, o Brasil correria o risco de desabastecimento. Nós temos que ter os preços no mercado doméstico relacionados ao preço de paridade de importação. Mas por quê? Porque se assim não fosse, nós não teríamos nenhum agente econômico, com aptidão ou com vontade de trazer derivados para o mercado doméstico. E isso poderia levar a um desabastecimento no país. Bom, essa é uma explicação de por que já funciona desse jeito, né? Já é assim. Então ele faz uma defesa do que já funciona, de como já estamos em relação à cotação do petróleo baseada no mercado internacional. Nessa mesma entrevista aí concedida à TV Brasil, José Mauro Coelho falou sobre alternativas para amenizar o impacto na alta do preço dos combustíveis e citou a criação de um fundo de estabilização. Existem várias possibilidades, claro, cada uma com seus desafios para a implementação. Por exemplo, uma maior redução dos tributos federais é possível, correto? Uma reserva estabilizadora de preços de combustível, o que seria isso? Um fundo que receberia recursos orçamentários e no momento de alta do preço dos combustíveis, ele seria utilizado para manter o preço dos combustíveis num determinado patamar. Bom, e aí, se seguir neste caminho mesmo, confronta diretamente o que pensa o ministro da Economia, Paulo Guedes, que não quer, que é contra esse fundo de estabilização, como já manifestou algumas vezes, não é? Então, estaria em desacordo com o que pensa o ministro da Economia e também não depende só da Petrobras, não depende só do governo, uma possível mudança que faria a criação, que resultaria na criação desse fundo de estabilização. Essas mesmas ideias aí de José Mauro Coelho eram defendidas pelo economista Adriano Pires, que desistiu de assumir o comando da Petrobras, alegando conflito de interesses. O governo decide antecipar a bandeira verde na conta de luz e o preço da energia deve ter uma redução que pode chegar até 20% a partir do dia 16. O anúncio foi feito ontem à noite e põe fim à tarifa extra adotada durante a crise hídrica, que custava R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. A taxa estava em vigor desde setembro do ano passado e foi criada para tentar coibir ou cobrir os gastos com o acionamento das usinas termoelétricas. Segundo o governo, o retorno das chuvas e as melhores condições dos reservatórios permitiram o retorno da bandeira verde, que não traz cobranças extras à conta de luz. Aí a Sheila disse, Isso. e eu disse pra ela, mais ou menos. Chico Buarque, feliz? Chico Triste. Buarque. Por quê? Triste. O Estadão de hoje traz uma reportagem bem interessante explicando em detalhes isso, que o que acontece. Primeiro, a redução da tarifa, ela ia, essa tarifa de escassez hídrica iria até o dia 30 de abril, foi antecipado o fim para o dia 16, número 1. E aí, com ela, cai 20%, é verdade. Só que para esse ano está previsto o reajuste das tarifas das distribuidoras, que vai ser de mais ou menos 15%. Então, ao fim e ao cabo, o Estadão foi ouvir especialistas que calculam o seguinte, vai ter uma redução? Vai, mas vai ficar na casa dos 6,5%, não os 20% que o governo está anunciando aí, tá bom? Então, assim, é feliz, que qualquer 5% redução a gente já tá feliz, mas né? não serão Mas não é os 20%, 20% que o governo tá anunciando, não, tá bom?
Mais uma pesquisa aponta uma queda na vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto, desta vez a Genial Quest. No cenário sem Sérgio Moro, o petista aparece com 45% das intenções de voto contra 31% do atual presidente. No levantamento anterior, feito em março, Lula tinha 44%, Jair Bolsonaro 26%, ou seja, a diferença caiu 4 pontos. Ciro Gomes tem 6%, André Janones e João Dória 2% cada, Simone Tebet e Vera Lúcia surgem empatadas com 1%, brancos e nulos somam 6%, outros 6% não responderam. E aí, num outro cenário, sem Sérgio Moro e João Dória e com Eduardo Leite, Lula tem 46% e Jair Bolsonaro 31%. Ciro Gomes aparece com 7% e o ex-governador do Rio Grande do Sul com 2%. Nesse cenário aqui, brancos e nulos totalizam 7% e os indecisos são 6%. Tem um outro cenário aqui, sem João Dória, sem Sérgio Moro, mas com Simone Tebet. Porque tá confusa, né? A situação da terceira via. Aliás, daqui a pouquinho a Dora Kramer vai jogar luz sobre esse assunto. Neste cenário, com Simone Tebet, Lula surge com 46% e Jair Bolsonaro ganha um pontinho, 32%. Ciro Gomes se mantém com 7% e a senadora do MDB fica com 2%. Brancos e nulos somam 7% e 6% não responderam. Nos cenários de segundo turno, segundo a Genial Quest, Lula venceria todos os adversários. Contra Jair Bolsonaro, ele teria 55%, o presidente 34%. Na disputa com Ciro Gomes, o petista alcançaria 55% e o ex-ministro 22%. Contra João Dória, Lula atingiria 58% e o ex-governador de São Paulo 16%. Diante de Eduardo Leite, o petista teria 58%, o ex-governador do Rio Grande do Sul 17%. Nessa pesquisa aqui, falando dos índices de rejeição, João Dória é o que tem o maior índice, a maior rejeição entre todos os pré-candidatos. Verdade, hein? 63%, 63%. Ele tem mantido esse índice nas pesquisas de rejeição, né? É, mais ou mas- menos na casa dos 60%. Mas não é a primeira que- pesquisa, pelo menos a primeira que eu lembro, que traz qualquer outro nome que não o de Jair Bolsonaro liderando A a rejeição. corrida da rejeição. Ontem mesmo a gente comentava nesse mesmo horário a pesquisa anterior, ou foi a XP e PESP, né, que saiu às XP 9, ontem, XP ali naquela pesquisa, João Dória aparecia com 57%, atrás, portanto, de Jair Bolsonaro. Está próximo dos 60%, é verdade, mas ainda atrás de Jair Bolsonaro. Pois bem, nessa aqui, João Dória está à frente, 63% de rejeição. Aí na sequência aparece Jair Bolsonaro com 61%. Depois, Ciro Gomes com 58% e Lula com 42%. Levantamento feito entre os dias 1º e 3 de abril ouviu 2.000 eleitores, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Mais uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná mostra, no cenário sem Sérgio Moro, Lula com 41,5% das intenções de voto contra 35,3% de Jair Bolsonaro no primeiro turno. É uma diferença de só 6 pontos. Ciro Gomes tem 5,8%, João Dória 3,1% e André Janones 1,2%. Brancos e nulos, 8,8%, 4,3% não responderam. Cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O petista venceria por 47,1% a 38,5%. Pesquisa feita entre os dias 31 de março e 5 de abril. Para o cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, Jair Bolsonaro tende a ser o maior beneficiado pela migração dos votos de Sérgio Moro. Basicamente porque a maior parte dos eleitores do Sérgio Moro eram da região sul do país, né? A maior preferência dele é na região sul. Como na região sul também é uma preferência relativamente maior pelo Bolsonaro, então você tem um encontro aí de públicos-alvo, de preferência, de perfil de eleitor. Na avaliação do pesquisador da Universidade George Washington, Maurício Moura, nos próximos meses a disputa eleitoral deve se consolidar ainda mais entre Lula e Jair Bolsonaro. Quanto mais demorar para ter uma alternativa, e essa alternativa tem que ser exatamente uma alternativa, não várias como a gente tem hoje. Obviamente, essa polarização vai ficar cada vez mais consolidada. Eu não vejo hoje uma eleição que não tenha como protagonista o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Bem, e ontem um fato novo. União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania informaram que vão anunciar no dia 18 de maio, mas até lá tem tempo, hein?
Dá tempo de muita coisa acontecer, muito vai e vem. Mas, enfim, no dia 18 de maio, esses partidos mencionados vão anunciar uma candidatura única na corrida à presidência da República. A expectativa é de que esse nome saia de um consenso entre João Dória, Sérgio Moro, Eduardo Leite e Simone Tebet. Tô para ver qual vai ser esse consenso e como vão chegar a ele, né? Quem é que vai... Aliás, o clube do 1, né? Todo mundo aí tem 1% de intenção de voto. Entre eles, o que há em comum é a ausência de votos. Mas eles prometem anunciar o nome na quinta-feira que vem, dia 14. Aí o evento oficial, o anúncio oficial, etc., vai ser no dia 18 de maio, mas... Em tese, na quinta-feira que vem, a gente vai saber quem é o candidato e quem é o vice. Aguardemos. Agora, você falou 1% força de expressão, né? Tem. Porque assim, tem o Mas Sérgio Moro, né? Que tem mais aqui, mas é isso, né? É que o Sérgio Moro, nem o próprio partido, né? Entrou em consenso Tá se vai ou não lançá-lo como candidato. Aliás, eu acho curioso isso, né? Porque a gente está falando de partidos que ainda nem se resolveram internamente. PSDB, Isso. né? Nem se resolveu internamente, ou seja, não há consenso nem interno, que dirá consenso com outros partidos, né? Isso é muito curioso. Vamos ver o que vai sair daí. Bom, no PL, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, afirmou que a campanha de Jair Bolsonaro será cara. Parece que são 17 mil por hora, só combustível. Ele vai ter que usar o avião todo dia. Pois é. Nós temos que dar preferência para ele, né? Agora, nós temos que ter população, nós temos que partir em cima disso, porque senão nós não conseguimos sobreviver. E o Grupo Bandeirantes já se prepara para a cobertura eleitoral e o primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto na TV aberta. 14 de agosto é a data, é um domingo. Em setembro, uma novidade, o encontro será entre os candidatos a vice-presidente. Algo que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, é um debate bastante aguardado, mas no Brasil até então não existia, mas uma inovação da Band na cobertura. Os detalhes foram acertados ontem em uma reunião com os representantes de partidos. Antes, no dia 7 de agosto, serão realizados os debates entre os candidatos aos governos estaduais. A gente traz mais detalhes daqui a pouquinho. Só rapidinho aqui, já que você falou, Megali, que dia 14 de agosto será um domingo, dia 7 de agosto também um domingo. Essa é uma grande novidade nesse ano e não é só o dia, porque lembra, até hoje, historicamente, a Band promoveu, nos últimos anos todos, debates em dias da semana. E sempre naquela faixa horária ali, depois das 10 horas da noite. Muito embora o público tenha sido muito presente, tenha prestigiado e se interessado por todos esses debates, né? Essa é uma marca aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Há um entendimento e a receptividade até aqui foi muito boa de que aos domingos, neste novo horário, a partir das 8 horas da noite, as pessoas vão ter uma possibilidade muito maior de acompanhar esses debates. Não é mais gente em casa. Eu agradeço. Não é? Quem acorda cedinho e tal vai ter essa possibilidade de acompanhar a partir das 8 horas da noite. E serão domingos, serão maratonas eleitorais, porque ao longo de todo domingo haverá informação o tempo todo nas grades de programação aqui dos veículos do Grupo Bandeirantes. Então, incluindo aí a Band News FM também, mas 8 da noite. Então essa também é uma boa novidade para o eleitor. Parabéns para quem bateu esse martelo. Não é porque é da casa, não. Mas eu, como eleitor, eu como espectador, como alguém que adora assistir debates, agradeço demais. O horário das 10h30 da noite de uma terça-feira era amargo. Meio cruel, né? Cruel. Você vai dormir à 1 da manhã, vai dormir até triste já. Nossa, amanhã eu vou ter que estar inteiro para comentar o que eu acabei de ver. Mas olha, a galera mesmo assim ficava, né? Ficava. Mesmo assim, sempre foi muito, muito prestigiado e acompanhado, né, pelo eleitor. No debate eu dormi aqui, Sheila. Eu acordava... Você dormiu no mais carro? fácil. Foi isso? O último debate presidencial, eu tava no Café com o Jornal, entrava no ar às 5 da manhã. Tinha menor... Não dormi no carro, dormi no camarim, peraí, né? Também não precisa... Pode. Quem pode. Liberaram um sofazinho lá pra mim. Bom, bacana. Então, anote aí, 14 de agosto, domingo, 8 horas da noite. O vereador Gabriel Monteiro é alvo de uma operação da polícia no Rio de Janeiro. Marcos Sadoc acompanha, Sadoc. É isso. Gabriel Monteiro é alvo agora de mandados de busca e apreensão. São 11 alvos, 11 mandados. A gente está aqui acompanhando o condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, condomínio Mansões. Os policiais estão dentro da casa dele agora. É um inquérito que investiga o vazamento de um vídeo íntimo do parlamentar com uma jovem de 15 anos. Além disso, também há mandados sendo cumpridos em outros endereços, como a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e também escritórios do vereador.
Esse processo que chegou até a Câmara Municipal também está no Conselho de Ética, não é o único, mas hoje a investigação da Delegacia do Recreio dá conta, portanto, então, desse vídeo íntimo, e também porque há uma guerra de versões, né? O Gabriel Monteiro diz que não sabia que ela era menor, já o indício aí apontado pelos depoimentos, também pelo processo que a gente teve acesso, mostra que ele já tem um relacionamento há 10 meses e que ele saberia que ela era menor, até pelas próprias vestimentas, por exemplo, roupas de estudante. A gente vai seguir acompanhando, não há mandados de prisão expedido pela Justiça, pode acontecer algum flagrante, mas não aconteceu até agora, o parlamentar está em casa. Aquela movimentação enorme de uma grande operação no Rio de Janeiro, mas é o que a gente vai seguir monitorando. Sobretudo, o que eles querem são os HDs, a parte digital, que podem ter outras provas, porque também havia informação de que o vereador poderia estar destruindo provas. A gente já procurou a defesa dos investigados e até agora não teve um posicionamento sobre a operação de hoje, que a gente vai seguir acompanhando. Tá certo, Sadoc. Desculpa, 15 anos, né? Teria a menina, é isso? 15 anos. Eu não sabia que era menor. A menina com roupa de escola, 15 anos de idade. Primeiro, não sabia, azar. Desconhecimento da lei, desconhecimento da... Não é argumento. Não é argumento. A lei não tá nem aí se você sabia ou não sabia. Se não sabia, deveria ter perguntado. Ah, vem com esse papo, 15 anos. Nossa, aliás, tô vendo aqui a imagem aérea da casa do vereador. Uma belíssima casa. Uma belíssima, sei lá, o cara pode ser um herdeiro, mas não é algo que combina com o salário de vereador e de policial militar. Enfim, o Sadoc volta daqui a pouquinho com mais informações. Obrigado, Sadoc. Vamos seguir no Rio de Janeiro ainda, porque o governo ainda não se manifestou sobre o áudio em que a irmã do miliciano, Adriano da Nóbrega, afirma que o Palácio do Planalto ofereceu cargos em troca da morte do ex-PM. Cristiano Pinho. Em conversas interceptadas pela Polícia Civil do Rio, a irmã do ex-capitão da PM, Adriano da Nóbrega, afirma que o Palácio do Planalto ofereceu cargos comissionados em troca da morte dele. Nos áudios, Daniela Magalhães da Nóbrega afirma que Adriano foi informado sobre uma reunião em que o nome dele teria sido citado. Segundo ela, o ex-PM também sabia do suposto desejo de que ele se tornasse um arquivo morto. Porque a gente conversou, ele falou pra mim que não se entregava, porque iam matar ele lá dentro. Então, iam matar ele lá dentro, ele já estava pensando em se entregar. E, na verdade, ele se entregou, entendeu, Tira? Ele se entregou, entendeu? Ele não quis ir, porque ele sabia que iam matar, ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto. Ele era um arquivo morto para todo mundo já, entendeu? Já tinham dado cargos comissionados no Planalto já, pela vida dele, já fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto, entendeu, Tira? As gravações aconteceram 2 dias após a morte de Adriano em uma operação policial na Bahia. Os áudios foram revelados pela Folha de São Paulo nesta quarta-feira. Procurados, o Palácio do Planalto e a defesa de Daniela da Nóbrega não se posicionaram. Bom, o filho de Jair Bolsonaro, o Jair Renan, o 04, deve ser ouvido hoje pela Polícia Federal em um inquérito que apura denúncias de corrupção e tráfico de influência. Isso porque o cara nem tem cargo público ainda, hein? Felipe Alves. Filho mais novo do presidente, Renan Bolsonaro, vai prestar depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira. O objetivo é apurar as suspeitas de corrupção e tráfico de influência envolvendo a atuação dele junto ao governo federal. A PF investiga-se em novembro de 2020. Jair Renan atuou para que o grupo empresarial Gramazini conseguisse 2 reuniões no Ministério do Desenvolvimento Regional para tratar de um projeto de construção de casas populares e, em troca, ele receberia benefícios da empresa. O grupo empresarial que atua nos setores de mineração e construção presenteou Jair Renan e o empresário Alan Lucena, um dos parceiros comerciais do filho do presidente, com um carro elétrico avaliado em R$90 mil. Depois do início das investigações, a defesa de Lucena informou que o automóvel foi devolvido aos empresários. Vladimir Putin chama de provocação grosseira e cínica a acusação sobre o massacre de civis em Bucha. Ontem, o Ocidente anunciou novas sanções contra Moscou e incluiu as filhas do presidente russo, Arthur Queiroz. Traz os detalhes. A primeira reação do líder russo sobre o massacre no fim de semana aconteceu durante um telefonema ao recém-empossado presidente da Hungria, Viktor Orbán. No comunicado divulgado pelo Kremlin, Vladimir Putin chama as acusações de assassinato em massa de centenas de civis em Bucha de provocação crua e cínica do regime de Kiev. Nesta quinta-feira, inclusive, Orbán disse que, caso necessário, vai pagar pelo gás russo em rublos. O anúncio do primeiro-ministro húngaro contraria outros países da União Europeia que rejeitaram a determinação de Moscou.
Ontem, o governo dos Estados Unidos impôs novas sanções contra a Rússia, incluindo ações envolvendo as duas filhas do presidente Vladimir Putin. Elas são suspeitas de esconder parte da riqueza dele. Ainda nesta quarta-feira, o governo da Ucrânia informou que as autoridades tentarão novamente retirar os civis presos em Mariupol por meio de 11 corredores humanitários. Ontem, o secretário-geral da OTAN disse acreditar que a guerra na Ucrânia pode durar meses ou até anos. Para Jens Stoltenberg, não há sinais de que os russos tenham desistido dos objetivos. Não temos nenhuma indicação de que o presidente Putin tenha mudado de ideia na ambição de controlar toda a Ucrânia e também de criar uma nova ordem mundial. Precisamos estar preparados, apoiar a Ucrânia, manter as sanções e fortalecer nossas defesas. Já está valendo a norma do Conselho Nacional de Trânsito, que autoriza o uso de câmeras espalhadas pelas cidades para multar motoristas. Bruno Capozzi. O Conselho Nacional de Trânsito consolida as normas para a fiscalização por meio do videomonitoramento. O documento foi publicado no Diário Oficial da União. Em 2013, o CONTRAN já tinha regulamentado o tema, mas a norma valia apenas para estradas e rodovias. Em 2015, as vias urbanas também foram incluídas. Na prática, o novo texto apenas une e consolida as resoluções anteriores. Em entrevista à Band News FM, Ordeli Saavedra Gomes, especialista no Código de Trânsito Brasileiro e observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, explicou que desde a primeira resolução ficou definido que as vias com o sistema devem ser sinalizadas. O agente também deve identificar na autuação que a infração foi flagrada de forma remota. Observando que ele deverá colocar no campo de observação do auto da infração de trânsito, infração observada por vídeo monitoramento. E é claro que, para que possa acontecer essa fiscalização por vídeo monitoramento, a via deverá estar sinalizada informando que aquela via ela é fiscalizada por vídeo monitoramento. Ordeli Saavedra Gomes ressalta que o monitoramento por câmera normalmente não capta o lado interno do veículo por questões de privacidade, ou seja, dificilmente uma infração como o não uso de cinto de segurança seria identificada. Porém, há outras autuações possíveis, como ultrapassagem em local proibido e o não uso do capacete. Vamos falar agora sobre uma mudança importante que está mexendo demais, aliás, mobilizando muitos ouvintes aqui, escrevendo para cá. Aliás, você já é convidado a falar sobre como está a situação. Se você depende de transporte por aplicativo, especialmente da Uber. A Uber passa a mostrar aos motoristas o endereço de destino e o valor total da corrida antes que esses motoristas aceitem as viagens. Mudanças que foram anunciadas nesta terça-feira e, portanto, já estão valendo em todas as capitais brasileiras. O que acontecia até agora? O motorista só via uma estimativa do percurso até o ponto de encontro do usuário. E aí o que a gente viu acontecer é que havia muitos cancelamentos, desistências, né, aos montes. Isso vinha sendo sentido pelo passageiro cada vez mais, né? Se pede uma corrida, aí tem a aceitação da corrida, logo depois a desistência. De novo, né? Gente que fica 20 minutos então, esperando e tem o aceite da corrida e na sequência o cancelamento. Pois bem, a ideia agora é evitar que isso aconteça. De acordo com a Uber, né, essa medida busca reduzir as desistências e os cancelamentos, também garantir mais segurança aos motoristas parceiros. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, e a previsão possivelmente é essa. Não tem mais cancelamento, não tem mais desistência, mas talvez não tenha mais ninguém querendo pegar determinados passageiros em determinados lugares. O argumento o argumento do motorista é o seguinte, é que agora, se ele tiver que fazer alterar o trajeto, ele não vai receber a mais por isso. Né? Antes ele recebia mais por isso. Então eles estão dizendo que na prática eles estão recebendo menos. Os motoristas acabam recebendo menos. E é essa a grande reclamação que está chegando por parte dos motoristas aqui. Usuário. Vamos ver o que os usuários vão trazer aqui pra gente. Eu já li algumas mensagens de usuários dizendo o seguinte, bom, então quem precisa ir para determinados bairros, também tem isso, né? Ou fazer corridas muito curtas. Eu morava aqui na Zona Sul de São Paulo, não tinha corrida. Aí não é nem o caso de desistência nem de cancelamento, simplesmente ninguém vai aceitar a viagem. Isso. Você vai ficar na mão. É isso que acontece em geral quando você também não tem um serviço. Já é assim. Mas possivelmente vai aumentar o número de casos em que isso vai acontecer, né? Tava conversando com um amigo de Diadema,
fica aqui na região metropolitana de São Paulo, ele fala que não consegue carro de aplicativo para ir até a cidade dele. Eu tô usando a estratégia dizendo, estou indo para a Band. Eu mando pro motorista, aí ele já responde, tá bom. Carteirando. Carteirada. Não, mas assim, eu tenho que dizer pra onde eu vou, porque quando vem pra cá, eles não querem vir. Eles não querem vir pra essa região, uma região que tem, né, muito assalto, então eles não querem vir. 3 da manhã, os motoristas não querem vir. E começam a cancelar, e aí daqui a pouco eu vou chegar atrasada aqui. Então eu peço e mando. Meu destino final é a Band, pronto. Não faz sentido pra quem não sabe, pra quem não é de São Paulo, a Band fica no Morumbi, que é um bairro estritamente residencial. Não tem comércio. Não tem muita gente andando pelas ruas. Então é difícil o cara pegar um passageiro pra voltar, por exemplo. Daí a dificuldade da Ellen, daí o motivo dela dar essa carteirada vergonhosa. Carteirada, eu dou um destino final. Vamos lá, em frente. As investigações sobre a morte do jovem baleado durante uma operação no Rio de Janeiro. Gustavo Sleman. Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli vão analisar se é possível identificar pelo fragmento de projétil encontrado no corpo do jovem morto em Cordovil, na zona norte do Rio, a arma de onde partiu o tiro. A família de Cauã da Silva Santos acusa policiais militares de terem feito os disparos que atingiram o adolescente durante um evento de um projeto social na segunda-feira. O corpo de Cauã foi enterrado nesta quarta-feira no cemitério de Irajá. Em Queimados, na Baixada Fluminense, a Corregedoria da Corporação e a Polícia Civil também investigam a denúncia de que PMs teriam sido responsáveis pela morte de um vassoureiro. De acordo com testemunhas, Diego William da Silva Dias Limas foi abordado e baleado enquanto saía de casa para trabalhar na terça-feira. Diego William foi enterrado no cemitério Vale da Saudade, em Queimados. Só pra não deixar o negócio pendurado no ar aqui, em relação ao Gabriel Monteiro, eu fui lá ver no YouTube, o cara tem 6 milhões de seguidores, Sheila. É um número fenomenal. Ele tem mais seguidores, por exemplo, que o Casimiro. Então a casa dele é perfeitamente compatível com, enfim, a carreira de um youtuber de sucesso, isso ele é. O comportamento dele não é compatível com alguém que deva viver em sociedade, aí sim. Cesta básica volta a ficar mais cara no Brasil, fala Ângelo Sfire. Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo e Campo Grande são as capitais que registraram as maiores altas no preço médio da cesta básica de alimentos. O custo aumentou entre 5,5% e 7,5% em março. É o que aponta a nova pesquisa do DIEESE divulgada ontem. A capital paulista tem atualmente a cesta básica mais cara do país, com um preço médio de R$ 761. Entre os itens que puxaram o aumento do custo estão o feijão, o óleo de soja, o pão francês e a farinha de mandioca. E ainda falando da alta no preço dos alimentos, essa alta impacta o Marmitex. Fala, Luciana Viana. R$ 46,70. Este é o preço que o Belo Horizontino está pagando por um Marmitex grande. A pesquisa foi feita pelo site Mercado Mineiro entre o fim de fevereiro e a última semana de março. Os preços subiram 3%. No caso da marmita menor, o aumento foi de 5%, podendo custar entre R$ 12,50 e R$ 24. As bebidas também tiveram variações significativas. O preço do suco natural está entre R$ 3 e R$ 8, enquanto o refrigerante lata pode custar entre R$ 3 e R$ 6,60. Já a comida a quilo aumentou 3,5% no último mês e pode custar entre R$ 15 e R$ 119 aqui na capital mineira, variação de 690%. Vamos falar sobre a Covid-19. A média móvel de mortes pela doença ficou abaixo de 200 pelo 5º dia seguido. 173 na última semana. Essa é a média mais baixa desde o dia 17 de janeiro. O que é uma dupla boa notícia, porque a maior parte das cidades já liberou o uso de máscaras. E pelo menos por enquanto a gente não tem visto uma reação da doença, né? Isso é muito bom. Nas últimas 24 horas foram 195 óbitos registrados. Até agora, 161 milhões de pessoas, ou 75% da população, já completaram a imunização e a dose de reforço foi aplicada em quase 80 milhões de brasileiros. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia.
Megali, Opa. grande Megali, palmeirense, o Megali teu é com I, né? Grande palmeirense, com E Palmeiras e não. ninguém segura. E ontem, verde e branco, eu curto teu encanto, uma paixão sem limites, o Palmeiras meteu 4-0 no coitado do Deportivo Táchira, né? É um time que, olha, se jogar, participar dos jogos abertos lá de Guaxupé, vai ficar em último lugar. Uma coisa impressionante, o que incharam a Libertadores da América. O América Mineiro, tadinho, tava torcendo pro América. América 0, Independiente del Valle 2, lá em Belo Horizonte, né? E o Bragantino, o Red Bull Bragantino, sempre forte, bateu o Nacional do Uruguai, que já foi campeão do mundo. É, um timaço de Rodolfo, Sérgio Rodrigues e Rodrigues. E grandes atacantes lá do Nacional. Mas o Nacional não é mais aquele, o Bragantino é a realidade. O Tolima, jogando em casa, perdeu, é claro. O Tolima é outra coisa horrorosa, né? Perdeu pro Atlético Mineiro, 2-0. E o Nacho Fernandes, que devia ser titular da seleção da Argentina, mas não é chamado porque joga aqui na América do Sul. Tem que jogar na Alemanha, tem que jogar na Europa. Aí vai pra seleção. É o titismo também lá na Argentina. E pela Sul-Americana até teve um pau no segundo tempo, lá no final do jogo, 9 de outubro, é assim que fala? 9 de outubro, 2 Internacional também 2. E hoje vamos ter pela Libertadores o Fortaleza e o Colo-Colo. O Colo-Colo, olha, vou dizer uma coisa pra você, tem uma história linda no futebol sul-americano. Olha aqui, ó, na Sul-Americana também, Cuiabá contra o Melgar, Ayacucho contra o São Paulo. São Paulo vai ganhar lá, né, do Ayacucho por 2-0. E o Cuiabá vai ganhar do Melgar, lá em Cuiabá, lugar mais quente do mundo, né? Empatado com alguns desertos do mundo aí. O Cuiabá vai ganhar por 1-0, tá bom? E Fortaleza e Colo-Colo, jogo para 1-1. Eu não erro. Um grande abraço para vocês e até amanhã.